Hoje você não precisa recuar, porque o que aconteceu dentro da sua casa não apagou o que Deus escreveu sobre você. Você pode ter sentido a mesa ficar fria, a conversa ficar curta e o seu nome soar estranho até dentro da própria família, mas isso não muda a mão que o chamou. Há dores que chegam com o rosto conhecido e é exatamente por isso que ferem tão fundo. Quando a rejeição vem de perto, ela tenta convencer você de que perdeu lugar, valor e direção. Mas o céu não trabalha com a mesma lógica da pressão humana. O que parece traição para os olhos apressados pode estar revelando separação, amadurecimento e preservação. E quando você entende isso, você para de pedir desculpa por existir. Você começa a discernir que nem toda porta fechada é castigo. Algumas são limites santos. Algumas são proteção. Algumas são o jeito de Deus impedir que você volte para um lugar onde sua alma já vinha sangrando em silêncio. Por isso, antes de qualquer outra coisa, fique inteiro aqui comigo e receba esta verdade sem se encolher. O seu valor não diminuiu porque alguém da sua casa não soube reconhecê-lo. O chamado continua inteiro, mesmo quando o afeto humano oscila. E o que hoje dói pode estar servindo de trilho para uma compreensão mais profunda amanhã. Talvez você tenha olhado para o próprio quarto e sentido que as paredes escutam mais do que as pessoas. Você se senta na beira da cama, vê o celular aceso, lê uma mensagem que não veio e percebe que o silêncio da família pesa mais do que o barulho da rua. A xícara na cozinha continua no mesmo lugar, a janela continua aberta, a rotina continua andando, mas algo em você já não combina com o ambiente. Seu peito aperta quando a lembrança de uma frase dura volta sem aviso, e suas mãos ficam imóveis, como se também tivessem aprendido a se defender. Você já sentiu vontade de explicar tudo outra vez, de provar que não queria conflito, de mostrar que seu coração não era ameaça para ninguém. E ainda assim, quanto mais você tenta se justificar, mais percebe que há dores que não. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Se resolvem com discurso. Há processos que não pedem defesa, pedem permanência. Deus pode estar mostrando que a separação emocional não nasceu para destruir você, mas para revelar quem ainda enxerga você com justiça. Isso não torna a dor pequena, mas torna a dor legível. O que não é compreendido pelas pessoas, às vezes é guardado por Deus. E quando essa percepção entra, o peso muda de nome. Deixa de ser confusão absoluta e passa a ser discernimento e informação. O próximo passo não é correr atrás de aprovação, e sim permanecer de pé onde a verdade já começou a falar.
Você talvez tenha notado que, quando a rejeição vem de dentro de casa, ela tenta mexer não só com o coração, mas com a identidade inteira. A voz que antes você ouvia com facilidade agora parece contestada, e até as memórias boas ficam cobertas por uma névoa de dúvida. Em alguns momentos, você entra no banheiro, fecha a porta, apoia as duas mãos na pia e respira como quem tenta lembrar o próprio nome. O rosto no espelho continua o mesmo, mas a sensação por dentro diz que alguma coisa foi deslocada. Isso dói porque família não é apenas convivência. Família é o lugar onde a alma espera ser acolhida sem precisar se explicar o tempo todo. Quando esse lugar falha, o impacto entra mais fundo, quase como se tocasse uma raiz escondida. Ainda assim, o que se rompeu na camada humana não significa que o propósito tenha sido rompido. Pode ser que Deus esteja permitindo que você veja com nitidez aquilo que antes você romantizava por necessidade. Às vezes, o amor que faltou na superfície revela a dependência que ainda tinha se instalado em silêncio. E isso abre espaço para a cura. Não cura instantânea, não fantasia de um dia, mas cura que começa quando você para de chamar de normal aquilo que sempre te feriu. Quem recebe essa luz consegue respirar de outro modo. Quem rejeita essa luz volta a mendigar migalhas de afeto no mesmo lugar de sempre. Há uma diferença entre honrar a família e continuar se ferindo para manter a aparência de paz. Você pode respeitar seu pai, sua mãe, seus irmãos e ainda assim reconhecer que nem toda dinâmica está saudável. Você pode amar sem se anular. Você pode permanecer sem concordar com o que te diminui. Isso é importante porque muita gente confunde submissão com silêncio absoluto e paz com ausência de verdade. Mas Deus não pede que você negue a realidade para parecer espiritual. Ele chama você para andar em verdade com mansidão, e isso exige coragem. Quando José foi rejeitado pelos próprios irmãos, a história não terminou na cova, embora a cova parecesse o capítulo final. Quando Davi foi esquecido pela própria casa, a unção não deixou de descansar sobre ele só porque ninguém o chamou à mesa. Esses ecos bíblicos não servem para enfeitar sua dor. Eles servem para lembrar que o céu já viu esse tipo de cenário antes. E o que o céu fez antes, ele ainda sabe fazer. A tensão agora está em você decidir se vai interpretar a ferida como sentença ou como passagem. Se você chama de sentença, seu coração encolhe. Se você chama de passagem, sua fé se endireita. O mesmo fato muda de peso quando Deus revela o sentido. E é esse sentido que vai te impedir de voltar ao lugar onde sua alma era constantemente diminuída. É por isso que eu quero que você olhe com mais atenção para os sinais pequenos. Repare no modo como certas conversas sempre terminam em culpa, no jeito como sua presença parece incomodar quando você já chega cansado, ou na facilidade com que entendem os outros e duvidam de você. Esses detalhes não são imaginários, e seu corpo sabe disso antes da sua mente conseguir organizar as palavras. Ombros pesados, mandíbula travada, sono fragmentado, coração acelerado sem motivo claro, tudo isso muitas vezes é o corpo tentando dizer o que a boca não conseguiu sustentar. Quando a alma está num ambiente de contestação contínua, até o descanso parece pedir autorização. Você se deita, mas não relaxa. Você ora, mas ainda sente o eco de uma conversa atravessando a noite. Isso não significa fraqueza espiritual. Às vezes, significa apenas desgaste acumulado. Deus não despreza esse desgaste. Ele o lê com profundidade. E ao ler, ele também separa o que é correção do que é opressão humana. Nem toda repreensão é disciplina. Nem toda crítica é cuidado, nem toda distância é indiferença. Às vezes, a distância é a prova de que você já não cabe numa estrutura que só funcionava enquanto você se calava. O que muda agora
é a sua leitura. Você para de pedir ao vento que te trate como árvore antiga e começa a perceber que novas raízes estão sendo formadas. Quando essa percepção entra, você para de lutar apenas por aceitação e começa a buscar alinhamento. Isso muda a maneira como você entra na sala, como responde ao tom atravessado, como segura a lágrima antes que ela caia. Você não se torna frio, você se torna lúcido. E lucidez, em tempos de confusão familiar, é uma forma de proteção. Há momentos em que o melhor amor que você oferece a si mesmo é não continuar alimentando discussões que já nasceram tortas. Há momentos em que a sua dignidade cresce quando você escolhe o silêncio certo no lugar da defesa cansada. Isso não é desistência, é governo interior. O que parece fraqueza para quem quer controlar tudo é, na verdade, maturidade diante de Deus. E a maturidade sempre cobra um preço. Ela rompe a necessidade de ser entendido por todos. Talvez alguém da sua casa nunca veja com clareza o que você carrega. Talvez veja tarde demais. Ainda assim, o seu caminho não depende de consenso humano. O caminho depende de obediência. Quando você percebe isso, uma frase silenciosa nasce dentro de você. Eu não vou mais implorar pelo que precisa ser reconhecido. Essa frase não te endurece, ela te firma. E quem é firme começa a caminhar para fora do labirinto emocional sem perder o amor no processo. Agora eu quero falar do lugar onde a ferida costuma apertar mais. A mesa da família, os encontros em que você senta e já sente o clima antes mesmo da comida chegar. O prato está servido, o copo está cheio e ainda assim você percebe que há conversas que já começam com a intenção de te diminuir. Você sorri por educação, mas por dentro há um nó discreto, aquele nó que ninguém vê e que mesmo assim ocupa espaço no peito. Em certos dias, você ouve seu próprio nome e sente que ele foi carregado para fora do sentido original. Isso machuca, porque nome em casa deveria ser abrigo. Quando se torna alvo, algo essencial dentro de você se retrai. Mas Deus é especialista em devolver sentido ao que foi distorcido. Ele pode estar restaurando em você uma consciência que não aceita mais ser tratada como sobra. E essa restauração não acontece no campo da fantasia. Ela acontece no chão da vida real, quando você decide não entrar em toda a briga, não responder todo o veneno, não aceitar toda a provocação como se fosse destino. Há batalhas que acabam porque você para de subir no ringue invisível que a manipulação montou. Há vitórias que começam quando você percebe que não precisa vencer a família inteira para permanecer fiel ao que Deus está formando em você. O que foi dito sobre você não é mais forte do que o que Deus sabe. E o que Deus sabe está trabalhando em silêncio, mesmo quando ninguém aplaude. Se essas palavras estão encontrando lugar em você, escreva nos comentários "Eu vejo isso" e volte para mim. Não porque o comentário muda a sua história, mas porque reconhecer em voz aberta já quebra parte do peso que tentou te calar. Há uma diferença entre carregar sozinho e nomear com verdade o que está acontecendo. Enquanto você escreve, imagine essa verdade como uma luz acesa dentro de uma casa escura, não para acusar ninguém, mas para mostrar onde a vista foi ferida. O gesto é simples, mas a consciência que ele desperta é séria. Eu vejo isso. Eu vejo a forma como a rejeição tentou se disfarçar de normalidade. Eu vejo a maneira como você aprendeu a sorrir por fora, enquanto por dentro se defendia. E eu vejo que Deus não perdeu nenhum detalhe desse processo. Ao escrever essa frase, você não está pedindo permissão para existir. Você está concordando com a verdade que já te visitou. Volte para mim, porque ainda há um caminho de entendimento se abrindo diante de você. O que você chama de dor sem explicação pode ser, na verdade, uma revelação do que não deve mais governar sua casa interior. E quem reconhece isso cedo, evita voltar para o ciclo antigo com o coração desarmado.
O próximo passo é mais profundo, e é nele que a sua postura começa a mudar de vez. Talvez você tenha começado a perceber que nem toda oposição precisa ser enfrentada com confronto direto. Algumas resistências se dissolvem quando você para de reagir como a ferida esperava e começa a responder como alguém que já ouviu outra voz. Quando isso acontece, o ambiente pode até continuar igual, mas a sua respiração já não obedece ao mesmo medo. Você entra no carro, liga o som baixo e percebe que o silêncio agora não é abandono, é espaço para pensar com sobriedade. Você anda pela calçada, vê as casas repetidas da rua e entende que o mundo não parou porque uma parte da sua família não conseguiu te acolher. Isso parece pequeno, mas é grande, porque a rejeição tenta convencer você de que a sua história encolheu. Deus, porém, está fazendo o oposto. Ele está alargando sua percepção para além do afeto instável de alguns. Há um tipo de amadurecimento que começa quando você para de medir sua vida pelo acesso emocional que os outros te dão. Nesse ponto, você deixa de ser refém de humores alheios. Você passa a discernir o que vem de Deus e o que vem apenas da tensão humana. E esse discernimento traz responsabilidade, não orgulho. Ele pede sobriedade, oração, limites e firmeza. Não para condenar sua casa, mas para preservar sua alma do retorno ao antigo lugar de confusão. O que é de Deus em você não pode ser governado pela flutuação dos outros. Veja como isso muda até sua memória. Antes, você talvez revisitasse a mesma cena buscando um final diferente, como se o suficiente de explicações pudesse consertar o que nasceu torto. Agora, você começa a entender que insistir no mesmo ciclo só prolonga a ferida. Há um custo em permanecer onde sempre se pede que você se diminua para caber. E esse custo aparece no corpo, no sono, na oração, na paciência, na forma como você chega cansado até de si mesmo. Por isso, o céu não está apenas consolando você, está reorganizando suas referências. A antiga leitura dizia que, se a família não aprovasse, então algo em você estaria errado. A nova leitura diz que a aprovação humana não é tribunal final. Essa mudança parece simples, mas reorganiza tudo. Ela separa sua identidade da opinião doméstica e devolve a você o direito de ouvir Deus sem filtro. Quando isso acontece, você não perde amor, você perde dependência. E perder dependência de um sistema emocional instável é, muitas vezes, a maior misericórdia do processo. O que vem depois disso não é frieza, é liberdade. E liberdade é o chão onde a obediência consegue florescer sem medo. Agora a imagem que vai te acompanhar é a de uma porta antiga, dentro de uma casa velha. Ela range quando abre, faz barulho quando fecha, e ainda assim todo mundo insiste em passar por ela porque foi assim por anos. Você conhece esse rangido. Você conhece a sensação de empurrar algo que nunca se alinha direito. Cada vez que você tenta atravessar sem discernimento, o ombro sente o peso da madeira, e a mão percebe a aspereza da maçaneta como se ela também guardasse lembranças. Assim têm sido algumas relações dentro da sua família. Funcionam por costume, não por vida. E Deus pode estar mostrando que nem toda porta que sempre existiu merece continuar aberta. Você não precisa arrombar o que o próprio céu já começou a fechar com delicadeza. O que hoje parece resistência talvez seja contenção santa. O que parece perda talvez seja livramento. Eu falo com cuidado porque há sentimentos legítimos aqui, e eles merecem respeito. Ainda assim, respeito não é submissão cega. Respeito é olhar para a realidade sem mentir sobre ela. Quando você entende isso, a culpa perde força. Você para de achar que toda sua tentativa de se proteger é egoísmo. Não é. Às vezes, é simplesmente obediência à consciência que Deus acendeu em você. E obediência, quando nasce da verdade, sempre aponta para a vida, nunca para a prisão. Há um momento em que você começa a perceber que até o tom da sua voz mudou.
Você não levanta tanto a entonação, não se explica tanto, não entrega de bandeja a parte mais sensível do coração para quem já provou não saber cuidar. Isso assusta quem esperava acesso irrestrito a você, mas é um sinal de cura. Seu corpo aprende a se recolher sem se esconder. Sua alma aprende a dizer não sem culpa. Sua fé aprende a permanecer sem teatralidade. Esse é o tipo de transformação que não faz barulho, mas altera profundamente a direção dos seus dias. Quando a família se vira contra você, o risco é você se virar contra si mesmo para tentar reatar o vínculo a qualquer custo. Não faça isso. Não negocie sua integridade por migalhas de aceitação. Não entregue sua paz para manter uma aparência de harmonia que só existe no retrato. Deus não está te chamando para romper por raiva, mas para permanecer em verdade. E verdade, em algumas casas, já é um ato de coragem. A consequência de ignorar isso é voltar para o ciclo de ansiedade e autoquestionamento. A consequência de receber isso é começar a construir uma vida interior que não desmorona quando alguém fecha a cara. Você precisa dessa base. Você merece essa base, e essa base está sendo formada agora, mesmo que ainda doa. Eu sei que existe uma parte sua que gostaria que tudo fosse resolvido de maneira limpa, com uma conversa que termina em abraço e entendimento. E talvez isso aconteça em algum momento. Talvez não. Mas o ponto mais profundo não é depender de um cenário ideal. É permanecer inteiro enquanto a resposta ainda não chegou. Quando você anda pela casa à noite, apaga as luzes, escuta o ruído distante da cidade e encosta a testa por um instante na porta do quarto, existe uma oração silenciosa que nasce aí. Ela não precisa ser bonita, ela precisa ser verdadeira. Senhor, eu não quero mais me perder para ser amado. Essa frase, dita em pensamento ou em lágrima, já inicia uma mudança. Porque o céu ouve a sinceridade sem enfeite. A família pode até não entender sua nova postura de imediato. Alguns vão achar que você esfriou. Outros vão interpretar como orgulho. Mas aquilo que você chama de firmeza pode ser exatamente o que Deus está usando para te manter de pé. Nem toda distância é abandono. Às vezes, distância é a única forma de impedir que velhos padrões continuem governando a mesma história. E quando essa noção entra, você passa a ver que o amor verdadeiro não precisa destruir limites para provar que é amor. Ele respeita, ele guarda, ele espera no tempo certo. Há também um ponto em que você percebe que o seu coração começou a se cansar de interpretar sinais o tempo todo. Você lê entre linhas, mede respostas, observa expressões e, no fim do dia, sente como se tivesse trabalhado sem descanso. Isso é exaustivo. E esse cansaço não é frescura, é o resultado de viver em vigilância emocional dentro de um ambiente que não se mostra confiável. Deus vê esse desgaste. Ele vê a forma como você tenta ser justo, enquanto tenta não se quebrar. Ele vê o quanto você já engoliu para evitar mais tensão. E ele também vê o limite que precisa ser respeitado agora. A mudança que está vindo não é apenas externa, é interna. Você está sendo treinado para não confundir sobrevivência com destino. Quando você entende a diferença, a sua postura muda até diante de quem insiste em te tratar como se você sempre precisasse provar o contrário. Você não entra mais em toda armadilha. Você não responde a toda provocação. Você não oferece sua alma para debates que não querem verdade, querem controle. Isso é sabedoria prática. E sabedoria prática salva energia para o que realmente importa. O que importa é permanecer alinhado com Deus, mesmo quando a mesa da família ainda não reflete essa paz. E aqui está uma verdade que talvez você precise guardar com as duas mãos. Ser escolhido não impede ser mal interpretado. Às vezes, pelo contrário, torna você mais visível para conflitos que não nasceram de você. Isso não significa que você fez algo errado.
Significa que sua presença expõe tensões que já estavam escondidas. Quando uma casa inteira se acostuma com o disfarce, a verdade de uma pessoa pode parecer ameaça. Não porque ela seja ameaça, mas porque ela ilumina. A luz sempre incomoda os lugares que se organizaram na penumbra. Você talvez tenha sentido isso na prática, quando sua sinceridade foi chamada de dureza, ou sua firmeza foi lida como rebeldia. Esse tipo de inversão fere porque mexe com a memória e com a reputação. Porém, o céu não confunde luz com arrogância. Deus sabe distinguir firmeza de orgulho, silêncio de medo e verdade de agressão. Se o seu coração está rendido a Ele, não aceite a culpa que tenta ser imposta por não caber mais em dinâmicas adoecidas. O que está acontecendo é mais profundo do que uma briga doméstica. É um processo de separação entre o velho modo de sobreviver e a nova maneira de viver. E sim, isso custa, mas custa menos do que permanecer preso ao que já mostrou que não sabe te honrar. Nesse ponto da caminhada, eu quero que você escreva nos comentários: estou pronto e volte para mim. Não é um gesto vazio, é uma forma de declarar que você não quer mais ficar parado na beira da mesma dor. Quando você escreve, você assume diante de si mesmo que a alma não foi feita para viver eternamente em hesitação. O que parecia apenas esperar começa a se mover por dentro. Estou pronto. Pronto para enxergar sem fantasia, pronto para parar de chamar de amor aquilo que só trouxe desgaste, pronto para ouvir Deus acima do ruído doméstico, pronto para não negociar a paz interior por uma validação que nunca veio inteira. Há poder nesse tipo de concordância porque ela quebra o hábito de adiar a própria vida, e você precisa romper o adiamento que a dor criou. Fique comigo mais um pouco, porque o que vem agora toca no lugar onde a escolha finalmente se torna visível. O processo não está te levando para um fim triste, está te levando para uma consciência mais limpa. E consciência limpa é a base de uma reconstrução que não depende do humor de ninguém. Quando sua postura muda, até o futuro começa a organizar novos passos. Você já percebeu como algumas pessoas só respeitam quando você para de correr atrás? É estranho, mas comum. Enquanto você tenta explicar, elas se sentem no controle da narrativa. Quando você se aquieta e firma o pé, a dinâmica perde a facilidade de te puxar de volta. Isso não é jogo, é limite. É a diferença entre pedir carinho e exigir dignidade. Há uma maturidade que nasce quando você entende que nem toda aproximação é reconciliação, e nem toda reconciliação é saudável sem verdade. Você não foi criado para viver em permanente estado de alerta, esperando o próximo golpe emocional. Você foi chamado para uma paz mais profunda, que pode até caminhar através da dor, mas não mora nela. E para chegar lá, você precisa aceitar que algumas respostas podem nunca vir do jeito que você esperava. Isso não anula o que sente. Apenas impede que a ausência de resposta governe sua vida. O que governa sua vida é o que permanece verdadeiro diante de Deus. E a verdade é que você continua sendo visto, mesmo quando não é compreendido. Você continua sendo guardado, mesmo quando não é acolhido por todos. E isso altera o peso da caminhada. O que antes parecia abandono começa a se revelar como transição. Agora a imagem da porta volta, mas de um modo diferente. Você já não está apenas encarando a madeira pesada. Você percebe a soleira, o batente, o espaço pequeno que separa um ambiente de outro. Esse espaço é sagrado porque ele representa escolha. Você pode atravessar de modo automático, como sempre fez, ou pode parar um instante e perceber o que está levando consigo. Há coisas que não podem mais entrar pela próxima fase da sua vida. Há culpas antigas, expectativas feridas, justificativas exaustas e até promessas emocionais que nunca tiveram base real. Quando você atravessa com consciência, você não carrega tudo.
Você filtra. Você retém o que é verdadeiro e deixa o resto na poeira do corredor antigo. Isso exige renúncia, exige que você aceite parecer menos disponível para os padrões que antes te governavam. Exige que você não confunda saudade com direção. O coração humano quer voltar para o conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. Mas Deus, em sua misericórdia, também sabe fechar caminhos para preservar o que é novo. Se essa porta já não abre como antes, talvez seja porque a estação já mudou. E quando a estação muda, insistir na mesma chave só machuca a mão. O que você precisa agora não é força bruta, é discernimento obediente. Discernimento obediente significa saber quando falar e quando calar, quando ir e quando esperar, quando explicar e quando apenas permanecer. Isso parece simples, mas é um treino profundo, porque seu impulso natural, ferido pela rejeição, talvez queira se provar a todo custo. Ainda assim, provar-se para quem já escolheu não ver é uma forma lenta de se perder. Deus não está te ensinando a virar pedra. Ele está te ensinando a não virar refém. Há uma diferença enorme entre endurecer e estabilizar. Endurecer corta o fluxo do amor. Estabilizar impede que o caos te arraste. O que está sendo construído em você é estabilidade. E estabilidade é tão espiritual quanto oração, porque preserva o lugar onde a oração acontece. Quando a sua base interna fica firme, até a crítica perde parte do poder. Até a lembrança amarga perde nitidez. Até a vergonha começa a se desfazer diante da presença de Deus. O caminho não é rápido, mas é verdadeiro. E o verdadeiro, mesmo lento, sustenta mais do que o imediato. Você não precisa se apressar para sair da dor. Precisa atravessá-la sem se esquecer de quem você é. Há noites em que a resposta vem em forma de cansaço. Você fecha os olhos e percebe que já carregou demais por tempo demais. Esse cansaço, por mais desconfortável que seja, também pode ser um convite. Ele pode estar te dizendo que a antiga forma de suportar já não serve. Você não foi feito para viver apertado entre medo e obrigação. Você foi criado para respirar em verdade. E respirar em verdade inclui admitir que certas lealdades humanas não podem ficar acima da voz de Deus. Isso não te torna ingrato, isso te torna obediente. Às vezes, o coração precisa aprender que honrar não é o mesmo que se expor ao que destrói. Você honra melhor quando se mantém íntegro do que quando se oferece inteiro para dinâmicas que sempre te deixam menor. E quanto mais você entende isso, menos confuso fica o seu passo, menos culpa você carrega, menos justificativas você precisa distribuir. Deus está trabalhando no lugar onde sua vontade de agradar ainda tenta te governar. Ele está ensinando que sua paz não é moeda para negociação. Sua paz é território. E território guardado é território que pode florescer. Você pode até lembrar de uma conversa específica, uma frase atravessada, uma acusação sem base, ou aquele olhar que te fez sentir estranho dentro de casa. Não ignore essas lembranças, mas também não construa sua identidade sobre elas. Memórias feridas têm voz alta, mas não têm autoridade final. A autoridade final pertence àquele que vê o começo, o meio e o fim sem se contradizer. Isso significa que você não precisa resolver todos os capítulos para seguir em frente. Precisa apenas continuar andando na direção certa. O próprio corpo aprende isso aos poucos. A respiração desacelera. As mãos deixam de tremer por dentro. A garganta, que antes travava na primeira tentativa de falar, começa a encontrar um tom mais limpo. São sinais pequenos, mas são reais. E o real merece atenção. Há uma graça silenciosa em perceber que você não está mais implorando para caber no... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo.
O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.